Beleza, beleza. Ô, Givanildo, seja bem-vindo aí, Givanildo. Boa noite, viu? Aleluia, glória a Deus. Seja abençoado. Que bom estar conectado. Deu tudo certo aí, Givanildo? A conexão está estável? Está me ouvindo bem? Tá bacana aí? O slide? Se você puder se manifestar aí, pode ser pelo chat aí, sem problema, tá? Esteve osso essa semana, mas sim, tudo beleza. Que ótimo, então. E sua homenagem, então, Givanildo, e a dos demais, sem maiores delongas, vamos dar início aqui à nossa aula dessa noite, hein? Pessoal, uma aula, né, que nós, né, temos que tomar muito cuidado, porque é uma aula de provas criminais que possivelmente, para quem atuar, né, na vida real na nossa matéria, vai ser, né, um assunto muito utilizado em termos práticos. Em termos práticos, essa disciplina, a partir de agora, né, ela é muito, né, utilizada. Né? Eu costumo dizer que o operador do direito, que não sabe prazo e não sabe prova, é fadado aí a ter dificuldades durante a sua vida profissional. Então, para nós, né, esse assunto se faz importante. Claro que também competência, que nós terminamos na última aula, também é uma matéria, né, que tem muita aplicabilidade também em termos práticos, tá? Mas as questões das provas criminais, eu diria para você, né, que é algo, né, de fundamental importância para quem efetivamente quiser, né, seguir a carreira aí, né, em relação à nossa disciplina. E não é diferente aqui para nós a partir disso, tá? Bom, veja, se vocês perceberem aqui no slide, eu estou fazendo, né, um apontamento, né, de uma, né, primeira, né, de um primeiro roteiro aqui para nós, no relativo ao conceito das provas criminais. Né, tanto é que, se vocês perceberem, eu até aqui já aproveitei a nossa oportunidade e estabeleci um conceito bem didático, bem objetivo, bem simples de provas criminais. Claro que esse conceito aqui, né, muito embora seja a nossa matéria criminal, ele também pode ser utilizado no âmbito civil, no âmbito trabalhista, né, no âmbito de outras provas relacionadas, né, às disciplinas jurídicas de uma forma geral. É evidente que nós vamos ficar com a nossa área, que é a área penal, tá? Até porque a nossa aula é de direito processual penal. Bom, professor, mas que conceito que é esse? Se vocês puderem aí, ó, reparem no nosso slide. Né? Qual é o conceito de prova? O que é provar? Produzir para o destinatário da prova a convicção acerca da existência ou inexistência de um fato. Pessoal, muito importante isso, hein? Nós não provamos lei, nós não provamos doutrina, nós não provamos jurisprudência, nós não provamos súmula, nós não nos preocupamos em provar nada disso. Por quê, professor? O que nós nos preocupamos em provar? Fato. Isso sim, aquele acontecimento no mundo exterior que modifica uma certa relação ou obrigação. É o fato. Aquele acontecimento com exteriorização humana, a conduta humana que praticou, né, alguma situação. É isso que eu tenho que tomar cuidado em relação às provas, né, de uma forma geral. Claro que aqui no nosso caso, prova criminal, mas eu acabei de mencionar que também se aplica, né, para as outras disciplinas. Então, a prova, ela é relativa ao fato. Não me interessam outras coisas. Até em razão daquela velha expressão latina, intitulada para o juiz, né? Abra aspas, narra-me factum dabutibius. Né? Narra-me factum dabutibius. Traduzindo, eu como juiz, né, você deve me dar os fatos e eu como juiz vou lhe dar os direitos. Né? Você me dá os fatos e eu como juiz te dou o direito. Narra-me o fato e eu te dou o direito. Por quê? Porque para o juiz, né, para aquela pessoa que realmente vai julgar a causa, o que importa é a comprovação da existência ou inexistência de um fato. E aí que entra em cena a prova. A prova tem justamente, né, esse objetivo. O objetivo primordial da prova criminal é demonstrar a ocorrência ou não ocorrência de um fato criminoso. Né? Seja ele um crime de homicídio, um crime de furto, um crime de roubo, um estelionato, um latrocínio, uma moeda falsa e etc. e tal. Então, é isso que é importante. Às vezes a gente fica, né, percebendo aí em termos práticos
operadores do direito, preocupados em trazer para o processo uma lei, uma doutrina, uma jurisprudência, tudo bem. Isso pode ser algo aí interessante, mas o julgador, ele não vai muito nessa constatação. O que ele vai realmente examinar é o fato. Até porque ele, como julgador, ele tem, né, esse conhecimento sobre o ordenamento jurídico e ele vai emitir uma decisão a respeito daquilo, né, que lhe foi apresentado. E o que lhe é apresentado é um fato, né, por meio de uma prova testemunhal, isso pode ser levado para o juiz, por meio de uma prova documental, por meio de uma prova pericial, né, pelas palavras da vítima, né, em muitas ocasiões, âmbito Maria da Penha, a palavra da vítima é uma prova importantíssima. Né? Claro que existe uma polêmica, tá? Se o juiz pode apenas condenar com base na palavra da vítima, isso é algo aí para nós examinarmos no momento à frente na nossa matéria aqui de prova criminal, mas é fato que, né, as questões probatórias, né, serão levadas, né, de uma forma para demonstrar o fato criminoso. Muito bem. E se vocês perceberem nesse conceito aqui, pessoal, no item 1, ó, perceba, mais uma vez, né, provar é produzir para o destinatário da prova. Outro erro gravíssimo que se faz na prática. Qual seja, professor? Né, a parte, né, o Ministério Público, a defesa do réu, né, não ter o conhecimento de que quem deve receber a prova é o juiz. O advogado do réu não prova para o promotor não prova para o advogado do réu. Pouco importa o que estão ali naquele momento discutindo. O que é interessante, aquilo que é realmente, né, o objetivo, é demonstrar o fato sendo existente ou inexistente para quem vai julgar a causa. Que nós já sabemos que em primeira instância é um juiz, em segunda instância um tribunal de justiça no âmbito estadual, um tribunal regional federal no âmbito da União, o STJ, o Supremo Tribunal Federal, o TRE no âmbito da Justiça Eleitoral, Tribunal Regional Eleitoral. Então, sempre assim, o destinatário da prova, a grosso modo falando, é o julgador. Então, não é para dar uma satisfação para a vítima, uma satisfação para a testemunha, de que tudo isso foi demonstrado nos autos. Para nós, isso daí tanto faz. O que é pontual, realmente, é levar essa prova, né, para quem vai julgar a causa. Conforme estamos aqui mencionando, a grosso modo falando, é o juiz, tá? Em sentido amplo, é o juiz, representando aí todas as esferas do poder judiciário. Ok, tá aí, pessoal? Entendido? Estão compreendendo, por favor, sim ou não? Só me dê um feedback. Vocês estão entendendo? O áudio tá bacana aí, por favor. Importante. Ok. Muito bem. Qualquer interferência aí, pessoal, o que vocês não entenderem, pode parar, tá? Se quiser abrir o áudio para fazer a pergunta também, pode fazer por meio do áudio, tá? Sem dificuldade. Aí depois, claro, né? Vocês já sabem, né? Fechando para não ficar aquelas interferências. E a gente vai seguindo aqui com, né, a disciplina. Bom, pessoal, tanto que essa ideia do destinatário ela é importante, que eu vou dar aqui um outro exemplo, né, bem bacana para vocês. Eu creio que muitos de vocês, possivelmente, já devem ter presenciado um tribunal do júri. Muito provavelmente, a maioria de vocês já deve ter presenciado um tribunal do júri, já deve ter assistido um tribunal do júri, ok? Eu lembro que nós íamos, no ano passado, assistir um tribunal do júri com vocês e acabou não tendo, que foi adiado. Foi nessa turma que aconteceu isso, por favor? Alguém pode me confirmar? Era essa turma que nós íamos assistir um tribunal do júri e foi adiado, não foi isso? Muito bem. Assim que a aula presencial voltar, tá? Eu me comprometo com vocês para nós assistirmos o tribunal do júri, né? Lá em Paranavaí, tá? Lá em Paranavaí a gente vai levar vocês para isso. Assim que as aulas voltarem e as audiências voltarem de uma forma, né, com segurança para todos, a gente vai assistir um tribunal do júri. E olha, e veja que interessante. No exemplo do tribunal do júri, se vocês perceberem, tanto o promotor que acusa o réu, como o advogado que defende o réu,
eles não falam para o juiz. Agora vem o detalhe para nós. Eles não falam para o juiz de direito, para o juiz concursado. Por quê, professor? Porque o destinatário da prova no tribunal do júri não é o juiz de direito. E vocês podem me ajudar. Quem é que julga a causa no tribunal do júri? Quem me ajuda aí, por favor? Quem vai dar a decisão se o réu ele é culpado ou inocente no tribunal do júri? Os jurados. É justamente por conta disso, né, Yuri, que no tribunal do júri as partes vão se referir para provar em relação aos jurados, 7 pessoas do povo. É por isso que naquela ocasião, tanto o promotor como o advogado de defesa, eles vão virar as costas para a plateia. Se tivermos lá assistindo o tribunal do júri, o professor Marlon, todos vocês, ou qualquer outra pessoa que queira assistir um tribunal do júri, o promotor e o advogado de defesa viram as costas para nós, para o juiz também, e vão falar para os jurados, geralmente do lado aqui, tá? Tanto da acusação como da defesa. Porque é justamente os jurados que devem receber a prova para formar a sua convicção, o seu livre convencimento a respeito da existência ou inexistência de um fato. Justamente porque eles são os destinatários da prova, pessoal. Isso aí é muito importante. Se você, como operador do direito, operadora do direito, e quando eu falo operador do direito, operadora do direito, é advogado, advogada, promotor, promotora, né, juiz, juíza, delegado, delegada e etc e tal, né, como um operador, né, na área do nosso direito, evidente, né, penal. Se você quiser ter sucesso, né, na sua profissão, se você quiser ter, né, se você quiser se sair bem na profissão, chamemos dessa forma, tá? Se você quiser, né, conseguir atuar de uma maneira destacada, você vai ter que lembrar dessa história das provas criminais, que o destinatário é aquele que julga a causa, principalmente quando tivermos processo penal instaurado por parte de um lado de acusação e de defesa. Isso aí é algo que, na minha opinião aqui, trazendo para vocês, né, como professor e também pela experiência que nós temos na vida, né, prática em relação a isso, nós temos que colocar esse conhecimento para que todos tenham essa informação. Então, isso daqui é algo muito importante que vocês não podem se esquecer. Quando estiver lá no amanhã, advogando, atuando na acusação, na defesa, etc e tal, lembre-se que a prova deve ser apresentada para o julgador e não para, né, a parte e etc e tal. Ok? Entendido? Deixa eu ver aqui o Givanildo. Sim, eu já assisti o Tribunal do Júri do meu falecido pai. Verdade isso, Givanildo? Verdade isso mesmo? Mas o seu pai era o que no Tribunal do Júri? Só me ajude aí, por gentileza. O seu pai era o que lá no Tribunal do Júri? Se você quiser falar, evidentemente, tá? O réu? Enfim, tudo bem. Então a gente não vai nem, né, adentrar nesse mérito, mas é óbvio, né? É complicado, né? É complicado. É evidente que naquela oportunidade, se você se lembra, possivelmente aí tanto o promotor como o advogado de defesa falavam para os jurados se convencerem, tá? Tanto é que os jurados deram uma decisão, né, a respeito desse processo com base nas provas que foram ali estabelecidas. Combinado? Bom, deixa eu ver aqui também o Givanildo. Professor, o Bruno está com dificuldade de entrar na aula. A net dele não está pegando hoje, caindo bastante. Ok, beleza. É que às vezes, né, Givanildo, alguns operadores do direito lá no tribunal do júri, promotor ou advogado, se empolga, né? Aí ele se empolga e fica, né, olhando para a plateia, fica querendo o aplauso da plateia, etc e tal. Mas não é, tá? Isso não é técnico. O que é técnico é falar perante os jurados. Isso que é técnico. Mas eu concordo com você. Existem algumas situações onde o advogado, né, e o promotor se empolgam, olham lá para a plateia, para as pessoas que estão assistindo e começam a se referir para a plateia. Então, isso não é algo aí, né, técnico, até porque não é a plateia quem é o destinatário da prova. Combinado, galera? De boa até aí? Caminhando? Se vocês perceberam aqui no nosso slide, estão percebendo aí? O que nós temos na sequência? Uma OBS. Professor, tem OBS? Claro, sempre tem uma OBS. Quando o professor Marlon vier aqui e não colocar uma OBS,
alguma coisa aí tá de errado, tá? Então, OBS vocês vão anotar a partir de agora. E, pessoal, né, eu sempre colocar aqui o material para vocês no nosso slide, e eu não vou escrever OBS, né? Eu vou fazer um suspense, porque eu quero que nós mantenhamos aí a mesma sistemática de aula, tá? E a OBS é aquele, né, momento, né, diferente da aula de direito processual penal, para chamar a atenção, para paralisar todos e prestar atenção. Muito importante isso que vem agora na sequência. É claro, Givanildo, até porque, Givanildo, em 1993, nós tínhamos outras regras de tribunal do júri, uma vez que em 2008 vieram as novas regras. Então, era por isso que era diferente, tá? Se você fizer um comparativo, de 2008 para trás, era um tipo de tribunal do júri. De 2008 para frente, passou a ser outro tipo de tribunal do júri, muito embora a essência permanece a mesma, julgar crimes dolosos contra a vida. Mas o jeitão, quanto tempo para falar, né, quem que pode ser jurado, né, ou seja, quais são os atos que poderão ser praticados, que tipo de prova pode ser levada perante os jurados, isso tudo foi modificado em 2008. E aí vem a galera, né, isso eu já falei isso para vocês algumas vezes, antes da OBS aqui, vamos fazer um parêntese. Aí vem uma galera dizendo que o Código de Processo Penal é antigo, é arcaico, é deficitário. Povo do terceiro ano, se você puder me compreenda, o Código de Processo Penal, nos últimos 10 anos, basicamente, contando aí com 2008, então, 12 anos, tá? Para fazer uma média bacana para vocês, nos últimos 12, 10 anos, ele sofreu, né, por incrível que pareça, mais de 75%, 80% de alterações em todos os artigos do CPP. 75%, 85% dos artigos do Código de Processo Penal foram alterados nos últimos 10, 12 anos. E vem um povo mencionar que o CPP é antigo, que é defasado e etc e tal, com essa reforma aí do pacote anticrime, bababá, bababá. Não é bem por aí, tá? Toda a questão de júri é relativamente moderna, porque modificamos em 2008, 12 anos atrás. E 12 anos atrás, para o processo penal, não é nada. Não é nada. Uma vez que um processo penal demora 5, se duvidar, até 7 anos para transitar em julgado. Então, 12 anos, né, de júri, né, foi modificado. Sobre prisão, 2011. Sobre recursos, né, 2013, um pouquinho de 2015. Também agora com a reforma anticrime e etc e tal. Então, aquela falácia de que o CPP é antigo, eu particularmente não concordo com isso. Eu tento demonstrar para vocês que vocês vão chegar a esta constatação. É por isso, provavelmente, que você vai ver um artigo lá no Código de Processo Penal e logo abaixo desse artigo você vai encontrar, né, artigo com redação determinada pela lei número tal, porque ele foi alterado, né, por esta legislação no decorrer aí dos anos. Até brincando com vocês, o CPP, muito embora entrou em vigência em 1º de janeiro de 42, ele parece uma colcha de retalhos, de tanta alteração que ele teve no decorrer de todos esses anos, tá? Então, isso é importante para vocês compreenderem. Mas é uma forma de tentar desqualificar para modificar pena e entendimentos para alguém levar vantagem. Aí, veja, nesse sentido, tá? Só que o que eu quero deixar claro é justamente que nós não temos aqui, né, uma constatação de que o processo penal ele não resolve, né, os problemas, ele não soluciona a lide porque ele é antigo. Isso não é verdade. Se você fizer uma análise, isso não é verdade. O processo penal ele pode não solucionar a lide por problemas outros, por falta de estrutura, porque o Estado é deficitário, porque tem recurso, porque o Poder Judiciário não julga oportunamente, porque o advogado apresenta, o advogado é um mala, o juiz também é, o promotor também é, todo mundo é mala. Mas não é porque o processo penal é antigo que eu jogo a culpa nisso, né, na lei, e aí o crime ele não vai ser solucionado. Pelo menos, né, é a nossa visão a respeito disso, tá? Então, aqui no sentido de vocês constatarem essas, né, peculiaridades. As questões de provas criminais, que nós vamos estudar aqui, ó, repare aqui no slide, artigos 155 a 250,
Se vocês pegarem esses artigos 155 a 250, a maioria desses artigos foi alterada em 2008, 2009 e agora recentemente em 2019. 2008, 2009 e recentemente agora em 2019. A maioria desses artigos, para não falar, né, os 95 artigos que constam aí. Então é justamente isso que eu quero deixar claro para vocês, tá? E, enfim, e outros exemplos que a gente vai discutindo aqui no decorrer, né, da nossa aula. Combinado? Ok, beleza. Vamos para o OBS. Só ver aqui o Givanildo. Em países islâmicos, as lides acontecem desde o tempo de Maomé, mas lá o bicho pega, as penas são as mesmas, né? É que lá nós temos uma outra cultura, né, Givanildo? A cultura, com certeza, né? Nesses países, por exemplo, já é cultural a lição de moral, inclusive física. Aquele ladrão que é pego furtando, ou até mesmo roubando, ele tem a mão que, Givanildo? Decepada, tá? A primeira mão é decepada. Se ele for pego novamente, a segunda mão. Se for pego para a terceira vez, ele sofre pena de morte. Porque isso já é algo cultural deles, diferentemente aqui do nosso país, tá? Então eu entendo que são questões culturais. Mas o que eu deixei claro é, essa história da lei aí ser antiga, na nossa opinião, não é bem por aí. Mas é uma afirmação, uma opinião para vocês pensarem a respeito. Quem sabe o ano que vem, né, ou até mesmo esse ano, um artigo nesse sentido, tá? Se vocês realmente chegarem a essa constatação. Combinado? Tranquilo? OBS. Vamos para o OBS, galera. Anote o OBS. A OBS é a seguinte. No que se refere às provas criminais, existe o denominado princípio, vou escrever aqui para vocês, ó. Denominado princípio da comunhão dos meios de provas. Princípio da comunhão dos meios de provas. Complemente. Conforme o qual a prova que foi levada aos autos, pertence ao juízo. Se você puder, entre parênteses, todos, pertence ao juízo, entre parênteses, todos, e não a parte que a produziu. Se vocês puderem, interprete. A anotação é para isso. É um tempo aí para você raciocinar a respeito, para você ouvir, ler, pensar e conseguir desenvolver o seu raciocínio. Deixa eu ver aqui o João Elísio. Acho que pulei uma palavra. Então, depende da palavra que você pulou, tá? O Iago, você já colacionou a anotação aí para nós, Iago? Já manda aí para nós aqui no chat. O Iago já me salva aqui, João Elísio. Isso, olha lá, obrigado. Tá? Na verdade, quem me salvou foi o Yuri, tá? Tá vendo aí, João Elísio? No que se refere às provas criminais, existe o denominado princípio da comunhão dos meios de prova, conforme o qual, né, a prova que foi levada aos autos pertence ao juízo todos e não a parte que a produziu. Ok? O Yuri, pai do Iago. Beleza? Resolvido, tá? Legal. Não sabia dessa, tô sabendo disso agora, tá? Ok. Bom, então se vocês puderem, uma vez que vocês interpretaram, pessoal, isso é muito importante. Acompanhe com nós aqui o raciocínio.
Daqui a pouco, Iago, você vai ficar no jeito aí para você ler, né, para você, melhor dizendo, colacionar para nós aqui, né, alguns artigos, súmulas, etc e tal, tá? Chegaremos lá oportunamente. Bom, nós vamos aprender tão breve que existe o ônus da prova, o ônus probandi, o ônus da prova. Traduzindo, né, as partes têm, né, digamos assim, o encargo de provar aquilo que alegam. Se, por exemplo, eu, como promotor, disse que o réu cometeu o crime, eu, como promotor, eu tenho o ônus de provar que o réu é réu. A mesma coisa, eu, como defesa do réu, advogado dele, estou mencionando que ele deve ser absolvido porque ele agiu, por exemplo, em legítima defesa, eu, como advogado, vou ter que provar a legítima defesa. Isso que eu estou explicando para vocês nesse momento. É o chamado ônus da prova. Aquela velha máxima como princípio geral de direito, que inclusive tem no processo civil, também se aplica aqui no processo penal. Ou seja, quem alega tem que provar. É o mesmo raciocínio, tá? Né? Se o promotor alegou alguma coisa, né, que ele tem um ônus de provar, ele vai ter que provar. A mesma coisa a defesa do réu. Se alegou alguma coisa que ela tem o ônus de provar, ela vai ter que provar. Muito bem. De que maneira, professor? Levando, né, as provas aos autos para comprovar esse fato. E aí onde eu quero chegar com o princípio da comunhão dos meios de prova. Vamos imaginar que o promotor ele está alegando de que o réu cometeu a infração penal, de que o réu é culpado. E o promotor leva como meio de prova uma prova pericial. Por exemplo, o promotor diz que o sujeito A ele estuprou a pessoa de B. E, para tanto, B sofreu um exame pericial, para demonstrar se houve ou não estupro, agressão sexual. Muito bem, aí o promotor quer essa prova pericial, a prova pericial é feita e o promotor leva aos autos. Mas quando esta prova chega aos autos, que foi levada pelo promotor, constata-se que a perícia concluiu que não houve agressão sexual, que em nenhum momento a vítima manteve relações sexuais com o agente criminoso. Professor, a perícia pode atestar isso? Pode. Aprenderemos, tá? Até 21 dias depois da relação sexual, a perícia consegue atestar se houve ou não a relação sexual. E aí, veja, mas a perícia chegou e constatou de que não houve agressão sexual. Então, como consequência agora, essa prova não interessa o promotor, verdade, porque ele queria uma prova para condenar o agente criminoso, verdade. Mas esse promotor ele pode desistir da prova? É aí que entra em cena o princípio da comunhão dos meios de prova. A partir do momento que ela foi levada aos autos, não é da parte que produziu, não é do promotor que levou no processo. De quem é essa prova? Do juízo. E todos os envolvidos no processo poderão se utilizar. Então, em outras palavras, a defesa vai dizer, lógico que você, promotor, doutor promotor, você não pode tirar a prova. Essa prova agora, para mim, como defesa, me interessa demais. E eu quero continuar com essa prova, e o juiz é evidente. Para o juiz que foi produzido, ele vai chegar à constatação também de que essa prova demonstra de que o fato criminoso não aconteceu. Então, a parte que leva a prova, ela está levando para integrar, né, todo o processo, inclusive podendo ser utilizada por qualquer das partes, né, por qualquer sujeito também que esteja ali, né, durante a relação processual. Professor, mas teria um momento de que a parte ela pode não utilizar a prova? Sim. Por exemplo, antes da prova ser produzida, antes da prova ser realizada, levada ao processo, a parte pode não utilizar. Vamos imaginar, eu, professor Marlon, sou advogado de defesa e tem testemunhas, né, que vão depor a favor do meu cliente. Aí eu escuto 5 testemunhas antes de levá-las ao processo, tá? Eu marco no meu escritório e elas comparecem para me dar a versão dos fatos. Aí, por exemplo, 4 testemunhas dizem que o meu cliente é boa gente. E uma testemunha diz que ele não vale nada. O que eu vou fazer? Eu vou levar essa testemunha que diz que o meu cliente não vale nada para o processo? É evidente que não. Então, nesse caso, eu desisto dela. Na verdade, não é nem desistir, porque eu nem cheguei
apresentar, concorda? Simplesmente eu vou ignorar essa testemunha e vou levar para os autos as 4 testemunhas que me interessam. Aí sim, levei nos autos, a partir do momento que elas derem o depoimento perante o juiz, aí integra o processo, ambas as partes do juiz poderão se valer da prova testemunhal. Paga uma passagem para esse camarada sumir da cidade, com certeza, tá? E o que é diferente, né, Givanildo? Pessoal, que fique muito claro, tá? O Givanildo fez aqui eu lembrar de um detalhe interessante. Uma questão prática que eu quero passar para todos vocês. Eu, professor Marlon, vou mudar a minha frase, tá? Eu, né, Marlon Beraldo, advogado criminal, agora falando como advogado, jamais oriento uma testemunha do que dizer. Jamais eu faço isso. Digo assim para a testemunha, testemunha, vai lá e fala isso para o juiz. Eu jamais faço isso. Primeiro, por questão ética, tá? Vocês vão aprender ética do advogado, Estatuto da OAB, Código de Ética e Disciplina, Regulamento Geral da Advocacia. Vocês vão ver que o advogado não pode fazer isso. Professor, tem advogado que faz isso? Tem um monte. De cada 10, 7, 8 faz isso. Eu não faço isso, tá? Segundo, por que eu não faço isso? Porque tá na cara, se for uma testemunha insegura, e a maioria das pessoas ao testemunhar são inseguras, se ela for pressionada pelo juiz, na hora ela vai espanar. Na hora vai dar errado, né, Jefferson? Ela vai espanar. O juiz vai cutucar a onça com a vara curta. A hora que ele cutucar a onça com a vara curta, a testemunha vai dizer assim, foi o advogado que pediu para mim dizer, foi o advogado que falou para mim dizer isso. Mas não dá outra. Isso aí, pessoal, eu já vi acontecer em audiência com um advogado, sobremaneira. Aí o juiz olha para o advogado e diz que papelão, hein, doutor? Sabe o que eu vou fazer agora, doutor? Eu vou lhe representar lá na OAB, para a OAB ficar sabendo que o senhor aí, né, faz, né, indução de testemunha, tá? Que o senhor fica induzindo testemunha ao que dizer em audiência. E sabe-se que isso é uma conduta aí, né, antiética que vai infringir, né, a advocacia. Né? Então, é por isso, o que o professor Marlon faz? O professor Marlon, primeiramente, escuta a testemunha. Primeiramente, ele vê o que a testemunha tem para dizer. Aí eu decido se a gente leva ou não a testemunha, explicando para o meu cliente. Mas é claro, mesmo que a testemunha, na hora, ela falou uma coisa para mim, que eu entendi que é algo interessante para o meu cliente, pode acontecer que lá na presença do juiz, ela venha falar um monte de groselha, tá? Pode acontecer? Pode acontecer. E daí? E daí, galera? Princípio da comunhão dos meios de prova. Paciência. Não tem o que fazer, tá? Se a testemunha acabou falando outra coisa que não se esperava, não tem o que fazer. Então, é um risco que se corre com a prova testemunhal. Né? Até existe um autor italiano muito famoso, tá? Vou escrever aqui para vocês, tá? Deixa eu ver aqui o Givanildo. Os de porta de cadeia têm um manual de instruções para as testemunhas. Verdade. Verdade. É isso, Givanildo, que vai diferenciar vocês daquilo que a sociedade chama de porta de cadeia, tá? Aí vocês no amanhã, melhor dizendo, como operadores do direito, vão ter que fazer opção. Eu sou mais um advogado, uma advogada porta de cadeia, ou eu sou mais um advogado, uma advogada ética? É isso daí. É isso daí que cada um depois vai optar, tá? Tem advogado que passa a vida inteira sofrendo representação na OAB por advogar de maneira equivocada, errada, né, antiética, e tem advogado que nunca passou perante a OAB, que nunca teve nenhum envolvimento, né, para ser representado, por conta de atitude ética, de atitude correta em relação à vida profissional. Então, isso compete a cada um depois fazer a opção. Professor, o advogado de porta de cadeia ganha dinheiro? Ganha dinheiro. Que é o preço que se paga, tá? O advogado correto pode ganhar dinheiro? Pode também. Isso daí é fato. Mas é claro que você está no Brasil e algumas pessoas acham que, né, não ter esforço é mais fácil de viver, né, no que se refere à vida profissional. Outras pensam que com o esforço podem chegar mais longe. Isso daí, pessoal, é questão de ética, de moral, de educação, de berço,
né, o jeitinho brasileiro, né, Jefferson? Para evitar. É isso daí. Isso daí não é o professor Marlon quem vai colocar na cabeça de cada um de vocês. Não é nenhum professor. Mas eu, como professor, bem como os outros professores, tenho que falar isso para vocês, de que existe o lado bom e um lado ruim, tá? Então a gente sempre prima aqui, se é para ser desta forma, que um conto de fadas, a gente sempre prima aqui no conto de fadas, né, no final feliz, que tudo deu certo no final, né? Brincando com vocês. Só que isso, quem vai decidir é você lá no amanhã. E lá no amanhã, a gente não tem como ter a previsão, né, daquilo que vai, né, ser para cada um, tá? Mas é importante. Pessoal, tem colegas que se formaram comigo na minha turma de graduação que estão presos e um já morreu por conta dessas histórias de trabalhar de maneira errada, tá? Então é isso daí. A gente sempre pega esses exemplos para colocar, né, para que vocês pelo menos pensem a respeito, tá? Não conto de fada. Na prática, não. Conto de fada, né? Conto de fada, né? É bem diferente, né, Jefferson? Por aí vai. Pessoal, eu até diria para vocês aqui, ó, tem um autor italiano, vou colocar o nome dele aqui para vocês, tá? O autor italiano se chama, vou escrever aqui certinho. Ok, colocando. Existe, né, o autor italiano chamado Nicola Framarino dei Malatesta. Para quem tiver interesse em atuar na nossa área, é um livro de consulta obrigatória. Para quem for atuar na nossa área, é um clássico, já é um autor falecido há muito tempo, tá? A obra dele é do final, né, dos anos 1800, 1880, 1890, tá? Ou seja, século XIX, é do final do século XIX, mas é um autor que não tem como você não estudar, né, para você atuar na vida profissional. Por quê? Porque esse autor, a obra dele intitulada, vou escrever aqui para vocês, ó, A Lógica das Provas em Matéria Criminal. A lógica das provas em matéria criminal. Esse livro, essa obra, retrata, né, como que uma prova ela é falível. Como nem sempre uma prova ela vai possibilitar para o juiz o estado de certeza. Principalmente prova testemunhal. Concordam? Por exemplo, você pode estar vendo aqui, né, a minha camiseta de manga comprida aqui, tá? Você pode estar vendo aí ela cinza, alguns preta, alguns azul escuro, sei lá, né? Alguns um bege, e etc e tal. Por quê? Porque é o sentido de cada pessoa. E a prova testemunhal é justamente isso. Pura e simplesmente é exteriorizar o que o sentido daquela testemunha ele percebeu sobre um fato criminoso. O que ele ouviu, o que ele viu, não, o que ele provou, e etc e tal. E isso é altamente falível. Para alguns, a minha camiseta vai ser preta, para outros cinza, para outro azul. Daqui a pouco o professor Marlon cometeu crime, estava com essa camiseta, mais um disque amarela. Aí estão procurando um réu com camiseta amarela. Estão vendo, galera? Então isso aqui é muito falível, tá? É muito discutível. E uma informação também que eu quero, né, repartir com vocês. Né, na minha opinião, como advogado, falando agora, né, como advogado, importante, tá? A aula de processo penal é muito prática. É assim que vocês compreendem, né, a parte aqui da nossa disciplina. Falando aqui como advogado, eu, professor Marlon, advogado, e eu, como prova, a testemunha é a última coisa que eu penso, né, para provar, né, um fato relacionado ao meu cliente. Ou seja, a última prova que eu vou tentar pensar é a prova testemunhal. Antes eu penso numa prova pericial, numa prova documental, né, numa busca e apreensão, se for o caso, né, na palavra do réu, na palavra da vítima, porque a prova testemunhal, em razão desta falibilidade, ela pode, se duvidar, complicar ainda mais a situação do agente criminoso. Então é por isso que, na prática, é a última coisa que eu penso de apresentar como prova. Né, uma vez que, né, a gente não sabe o que nos espera dali para frente, tá?
Mas é lógico, existem alguns casos que a prova testemunhal ela é a única que foi produzida. O crime foi apenas presenciado por testemunha. Então, não tem para onde correr, tá? É um crime contra a honra, por exemplo, um crime contra a honra que foi praticado de maneira física, sem ser meio social, tá? Vamos imaginar numa aula presencial, um aluno xinga o outro. Né? Isso vai se provar por meio de testemunhas, que é a prova por excelência. Então, determinados crimes têm que ter a prova testemunhal. Mas fora disso, se você puder aí ter em mãos outros elementos de provas mais técnicas, seria interessante, tá? Deixa eu ver aqui o Givanildo. Aqui em Paranavaí teve uma busca, né, pelo tarado do Fusca branco. Imagina o pânico. Quantos Fuscas brancos tem na cidade? Verdade. Essa daí eu não tinha esse conhecimento, hein, Givanildo? Eu vou utilizar isso aí como exemplo nas minhas aulas, tá? O tarado do Fusca branco. Pois é. Aqui em Maringá era o... Puxa, aqui em Maringá era o... Oh, meu Deus. O Maníaco da Torre. Aqui em Maringá era o Maníaco da Torre, Givanildo. Não sei se você sabe desse fato, tá? Ele foi, inclusive, julgado ano passado por um dos crimes que ele praticou. E sempre que se divulgava sobre o Maníaco da Torre, era um cidadão que estava próximo, melhor dizendo, a essas torres de alta tensão. O que a galera fazia? A galera ficava com medo e nem chegava perto da torre. Né? Talvez aí com uma certa preocupação de alguém passar e dizer que é o Maníaco da Torre. Então você veja quantos que tiveram medo. Aí depois divulgaram que o Maníaco da Torre tinha um carro de cor azul, já era. Aí a galera que tinha carro de cor azul, mas nem chegava perto da torre, tá? Aí foram chegando e chegaram à constatação, tá? Que se vocês se lembram, o ano passado, acho que foi o ano passado, né, galera? Aquele perito que deu uma palestra para nós aí na faculdade. Lembra-se dessa palestra que eu estava na aula coordenando os trabalhos? Alguém se lembra disso? Aquele perito que veio de Maringá e palestrou para nós no ano passado aí? Alguém se lembra disso? Né? Sim, então, esse perito foi ele que conseguiu descobrir que o Maníaco da Torre, ele tinha um carro de cor azul. Se vocês se recordam, tá? Porque o Maníaco da Torre, quando ele foi jogar uma vítima, por que Maníaco da Torre? Porque esse Maníaco da Torre, ele estuprava e matava as meninas e abandonava o corpo perto de torres de alta tensão. Por isso a expressão Maníaco da Torre. E esse Maníaco da Torre, dirigindo o seu carro, quando ele foi abandonar o corpo de uma das meninas, ele encostou o para-choque do carro, né, na parte de concreto da torre. Moral da história, saiu um pedaço do para-choque de cor azul. E esse pedaço de para-choque era como se fosse uma peça de um quebra-cabeça. Aí, com aquela peça, esse perito achou essa peça, esse pedaço de para-choque, e começou a fazer um comparativo com carros da cor azul. Num belo dia, encontra lá um carro, sei lá qual marca que era, se era um Santana, se era, sei lá que carro que era, um carro antigo, e aí a peça, né, que ele, perito, tinha em mãos, enquadrava certinho no para-choque desse cidadão. Aí chamaram esse cidadão, começaram a pressionar ele, e ele acabou confessando as infrações penais. Que interessante isso, né, galera? Um mero pedaço, né, de um para-choque levou à comprovação em tese de que era aquela pessoa que cometia infrações penais. Claro, também, né, correlacionando com outras provas, né, que foram realizadas. Inclusive, vários depoimentos de vítimas que reconheceram ele como também, né, o autor da infração penal. Aquelas vítimas que sobreviveram, tá? Era um Monza, Givanildo? Tudo bem. Para mim que era um Santana, tá? Ele rezava antes de deixar o corpo. Acho que era o Monza, isso. Enfim, era um carro aí antigo, mas eu sei que era de cor azul. E esse perito, ele relatou isso para nós, né? No ano passado, se alguém se lembra dessa informação. Combinado? Alguma dúvida? Vou contar para vocês aqui um outro caso que tem tudo a ver com a nossa aula. Por isso, pessoal, a importância da vivência prática, tá? É importante vocês já se adaptarem à vivência prática. O direito processual, penal, civil, do trabalho é prático. Se não tiver prática, fica difícil vocês compreenderem. Quer ver que interessante? E aí a gente, né, acaba, né, aprendendo essas coisas colocando a cara a tapa, né? Isso aí aconteceu, pessoal, no ano de 2007.
Eu me formei em 2004, tá? Isso aconteceu em 2007. Então, praticamente aí eu era recém-formado, tá? Com pouca experiência na área. Bom, o cidadão me contratou para fazer uma defesa dele e, evidentemente, né, eu disse para ele que nós precisávamos provar, né, a inocência dele. Aí nós verificamos e não tinha prova, né, a favor dele. Não tinha nada. E eu disse para ele que possivelmente ele seria condenado porque faltava prova. Muito bem, aí um belo dia ele me liga dizendo: doutor, eu tenho uma prova. Eu disse: mas que prova você tem? Eu tenho uma prova testemunhal. Falei: legal, ótimo, então vamos colocar a testemunha. Eu perguntei: mas quem é a testemunha? A minha mulher, a minha esposa. Tranquilo, né? Enfim, qual foi o meu erro? O meu erro não foi ter escutado a mulher antes, mas tudo bem. Por isso que eu estou aqui compartilhando com vocês esses aprendizados, tá? O objetivo é esse. Eu falei: tranquilo, o que veio na minha cabeça? Se a mulher dele vai testemunhar, a mulher é uma testemunha a favor do marido, concorda? Beleza. Arrolamos ela como testemunha e levamos para a audiência. Na audiência, pessoal, a hora que aquela mulher sentou lá na cadeira, começou a falar para o juiz começou a cutucar a onça com a vara curta, começou a fazer umas perguntas para a mulher. De repente, a mulher fala o seguinte: juiz, né? Deveria ter chamado de excelência, meritíssimo, né? Mas as pessoas comuns não têm essa informação. Mas, enfim, juiz, eu vou dizer a verdade. Nossa, quando essa mulher falou isso, eu falei assim: meu Deus, agora o meu cliente vai ser absolvido, né? A hora que a mulher abre a boca, pessoal, para dizer a verdade, ela começa dizendo: meu marido é um vagabundo, o meu marido é um sem vergonha, o meu marido é um cachaceiro, meu marido não vale nada, ele tem que ser condenado, tem que parar de ficar indo no boteco, e já era, né? Aí acabou com tudo, aí já era. Aí esse negócio estava fedendo, fedeu ainda mais, complicou ainda mais. Pois é. E aí o réu olhava para mim espantado, e eu quase assim, né, com transmissão de pensamento, enquanto a mulher dele falava aquilo, eu com transmissão de pensamento para o réu. Réu, a mulher é sua. Você que tem que saber disso daí. Como é que eu ia ter bola de cristal? Né? E, em resumo, cara, o promotor desceu a lenha, o juiz desceu a lenha, a mulher dele desceu a lenha, o coitado do réu e o advogado dele, no caso eu, ficamos lá só, né, presenciando aquela cena nefasta, né, sem explicação, algo que até hoje eu me lembro para falar para vocês, tá? Aí terminou a audiência, pronto. Vocês imaginem a DR que não deu depois disso, né? O marido quase aplicou a Maria da Penha na minha frente. Né? Ele chegou a aplicar de maneira moral, tá? Xingou a mulher, tudo quanto é nome que você possa imaginar, e falou que ia matar ela. Mais ou menos isso. Depois da audiência, tá, o Jefferson? Depois da audiência, porque imagina, o marido ficou de cara, né? A mulher, ela acabou com as pretensões ali do marido, né? Ela falava assim: não, eu falei isso para o juiz ter dó de você, para o juiz não te condenar, para ele ficar com dó. Só que daí o tiro saiu no pé, tá? Aí não teve mais o que fazer, o meu cliente foi condenado justamente por conta, né, dessa testemunha que eu, como advogado, não podia mais desistir em razão do princípio da comunhão dos meios de prova. É isso aí, pessoal. Isso é o princípio da comunhão dos meios de prova. E o fogo amigo, né? Bota fogo amigo nisso, né? E etc e tal. Prova testemunhal tem que ser o último caso, por isso que eu falei. A prova testemunhal tem que ser a última coisa, tá? Ainda mais no caso desse, ainda mais numa situação dessa. Mas a gente imaginava que seria algo, né, a favor do agente, acabou sendo totalmente contrário. Combinado, pessoal? Alguma dúvida em relação ao nosso item 1 aqui? Esgotamos, pessoal. O que nós tínhamos para falar aqui de conceito de prova, a gente esgotou para vocês, inclusive colocando aqui exemplos, constatações práticas, para deixar aí a aula mais compreensível, né, por parte de vocês. Beleza? Podemos seguir? Podemos ir para o nosso novo tópico aqui de provas? Yes? Sim ou não? Por favor? Yes, podemos? Por favor, sim ou não? Yes, yes, yes.
O que aconteceu? Não estou me ouvindo mais? Podemos ir para o tópico 2? Podemos? Sim ou não? Estão me escutando? Pessoal, travou aí? Podemos caminhar? Oh, meu Deus, viu? Podemos? Ô, Cristo, ô, meu. Travou o negócio aqui? Ah, agora sim. Então vamos para o tópico 2. Onde é que está a Hillary? A Hillary está presente hoje? Deixa eu ver aqui nos participantes. Hillary, está presente aqui, Hillary? Tá aí, Hillary? Tô vendo o seu nome aqui, tá? Tá fazendo comida, Hillary, nesse momento? Tá de boa? Não? Tá fazendo comida, não? Tá sossegado? Logo ela? É. Não vai ter nenhuma panela batendo aí, não, né? Tudo bem, que bom. Ou é Isabela, né? Ou é Hillary. Alguém bateu panela aquele dia, mas eu acho que era a Hillary, né? É isso aí, vamos lá. Pessoal, nosso próximo item aqui. Objeto da prova, tá? Já deixei claro para vocês o que nós provamos? Fatos. Qual é o objeto da prova? Fato. Não é lei, doutrina, jurisprudência, nada disso. Fato. Perceba aqui no nosso slide, ó, que é a nossa primeira setinha. Fato. Na sequência, se vocês perceberem, tem fato incontroverso, axiomático, notório e presumido. Vamos por partes, um a um. Então, no seu material, se você puder, coloque fato incontroverso. Fato incontroverso. No seu material aí, na sua anotação, coloque fato incontroverso. Já complemente. Fato incontroverso é aquele que as partes não discordam. Fato incontroverso é aquele que as partes não discordam. Ok? Por isso que não tem controvérsia, tá? É incontroverso. Por exemplo, o promotor disse que o réu é réu. E o réu concorda com isso de que ele é réu. Brincando aí com vocês, tá? O promotor fala que o réu cometeu crime e o réu disse que ele cometeu crime. É um fato incontroverso. Ok? Combinado? Resolvido? Deixa eu ver aqui. Hillary. Tá aí, Hillary? Oxi, tá aí, ok? Chegou agora o áudio para você? Então deve ter um pequeno delay aí, tá? Eu já havia falado isso anteriormente. Mas não sei se também você, né, alguém te avisou, você veio, tá? Mas enfim, tudo bem. Ok, boa, sossegado. Terminou na comida então, Hillary? Ok, tá absolvida, tá? Sem problema. Terminou a comida e vê assistir aula, não tem problema. Claro que não, estava aqui o tempo todo, só você que não viu. Ah, Hila, fique esperto, hein? Fique esperto. Tô brincando. Enfim, aquele fato incontroverso é que não tem discórdia. Ambas as partes pensam da mesma forma. Mas agora vem a pergunta importante para vocês. Se as partes pensam da mesma forma, precisa provar um fato incontroverso? Mesmo assim vai ter que provar? Só para antes de vocês responderem, vou dar um exemplo. O promotor disse que o réu cometeu crime e o réu confessa que ele cometeu crime. Mesmo assim, o promotor vai ter que provar que o réu cometeu crime? Essa é a minha pergunta. Vai ter que provar ou não vai ter que provar? Conforme o Jefferson, tem que provar. Conforme o Yuri, tem que provar. Alguém acha que não? Que daí não precisa provar? Alguém acha que não? Vamos também exemplificar de outro modo, tá? Vamos pegar a regra do processo civil. Quer ver que interessante? Lá no processo civil, vocês se lembram da regra da revelia? Recordam-se? Processo civil, regra da revelia. O que era revelia? Era quando o autor da inicial, da petição inicial, ele ingressava com a petição inicial, o réu era citado, mas o réu não apresentava contestação. Uma vez que o réu não apresenta contestação, o que acontece com os fatos que foram colocados pelo autor na inicial? Se consideram verdadeiros. Lembre-se disso? Mesmo que não sejam verdadeiros, como o réu não contestou, vai ser verdade. Moral da história,
o autor não precisa provar nada mais. O fato aí passou a ser algo que não necessita de prova. Transmudando isso para o processo penal, o promotor apresenta a denúncia, o réu não impugna a denúncia, não apresenta resposta à acusação. Nós teremos já automaticamente agora o réu como culpado, nos termos da denúncia? O promotor, mesmo assim, não vai ter que provar ou ele precisa provar? Essa é a nossa discussão, entenderam? Então, para nós darmos a resposta, anote aí no seu material. Mesmo o fato sendo incontroverso, deverá ser provado. Mesmo o fato sendo incontroverso, deverá ser provado. Então, repetindo, mesmo o fato sendo incontroverso, deverá ser provado. Então, não tem conversa. Se o promotor disse que o réu é réu e o réu mesmo assim aceitou, o promotor vai ter que provar. Tá? Então, mesmo essa história de incontrovérsia para nós, pouco importa. Teremos que provar o fato. Sempre assim, pessoal. Lembre-se do ônus da prova. Quem alega tem que provar. Então, não tem discussão, tá? Nós teríamos, então, a prova nesse caso. Ok? Sem dificuldade. Vamos para o fato axiomático. Nosso próximo fato, fato axiomático. Pessoal, tem um nome diferente, axiomático, mas é algo fácil, né, para vocês compreenderem, tá? Então, anote o conceito. Fato axiomático é aquele intuitivo. É aquele intuitivo, evidente. É aquele intuitivo, evidente. Ou seja, de fácil percepção. De fácil percepção. Para vocês entenderem, fato axiomático é aquele que qualquer pessoa com o mínimo de conhecimento chega à conclusão de que aquele fato está sendo praticado. A pessoa chega à conclusão de que o fato aconteceu. Vou dar um exemplo aí bem pontual, bem forçado mesmo, forçando a barra para você chegar nessa conclusão de que é um fato que qualquer pessoa, né, vai chegar à análise de que aconteceu. Nós não temos dúvidas em relação a isso. Quer ver o exemplo aí? Aí eu vou precisar da ajuda de vocês, tá? Eu vou dar o exemplo e vou fazer a pergunta no final. O exemplo é o seguinte: imagine uma pessoa, né, na condição de cadáver. Então, esta pessoa já é um cadáver, é encontrada na linha do trem totalmente esmagada. A pessoa, na condição de cadáver, é encontrada na linha do trem totalmente esmagada. O trem passou por cima e dilacerou a pessoa, tá? Cabeça dela amassada, corpo amassado, né? Passou por cima, partiu perna, partiu braço, tragédia. Estilo, né, Jogos Mortais, sei lá, acho que o nome do filme é esse. Vorazes, não lembro agora, acho que é uma coisa assim. Mais ou menos isso. Já era. Perguntas. Qual é a conclusão que todos vocês chegam nesse caso? Obrigado, Iago, pela resposta, tá? Mas qual é a conclusão que todos vocês chegam nesse caso da pessoa que foi encontrada esmagada na linha do trem? Qual é a conclusão que todos chegam? Vamos ver se deu certo o meu exemplo aqui. Qual é a conclusão que vocês chegam? Que o trem passou por cima, que ela foi atropelada pelo trem. Tudo bem, galera. Eu tinha certeza que vocês iam colocar isso, viu? Nossa, eu quis dar um exemplo aqui para facilitar e acabei, né? E acabei deixando mais difícil, tá? Deixa eu ver quem acertou aqui. Quem acertou foi o Vinícius Bernardes. Que essa pessoa se encontra o quê, galera? Morta. Morta. Esse é o fato que nós chegamos. Ela se encontra morta. Se o trem passou por cima dela, ela se encontra morta, tá? É claro que eu entendi o que vocês interpretaram, de que o trem passou por cima dela, né, de que, né, ela foi talvez arremessada e por ali vai, etc e tal.
mas a ideia é que quando uma pessoa é encontrada, né, em cadáver, é encontrada naquela situação, né, horrível, a conclusão que nós chegamos é que essa pessoa está sem vida. Isso é algo axiomático. Qualquer um vai pensar a respeito disso, que essa pessoa não tem vida. É isso. Ou a mesma coisa, se encontra um cadáver em estado de decomposição, já está decompondo o cadáver. Conclusão que você chega, está sem vida. Chega-se à conclusão de que um helicóptero com 5 ocupantes foi achado, né, naufragado, chamemos assim, em alto mar, depois de 6 meses. Conclusão que você chega, todos que estavam no helicóptero, que estão ali dentro, estão mortos. Como é que vão sobreviver 6 meses lá debaixo d'água, né? Não tem como, tá? Então essa é a conclusão. Isso é um fato axiomático. Qualquer pessoa com o mínimo de conhecimento chega a essa constatação. Deixa eu ver aqui, se tivesse amarrado, tudo bem. Então é isso, o Jefferson. Uma coisa, Jefferson, é a pessoa estar sem vida, concorda? Outra coisa, se ela foi arremessada, se ela foi amarrada, se ela tem um tiro na cabeça, você entendeu? Para simular um acidente, aí sim, aí eu vou ter que analisar. Mas onde eu quero chegar com vocês? Anotem lá no fato axiomático. O fato axiomático não precisa ser provado. O fato axiomático não precisa ser provado. Que fique claro aqui, Jefferson. O que não precisa ser provado? A morte. Eu não preciso provar que a pessoa está morta, porque já é algo que todos nós temos essa informação. Mas como foi a morte? Aí sim eu vou ter que provar. Como é que foi essa morte? Acidental? Né? Suicida? Né? Alguém arremessou essa pessoa contra o trem? Ela foi para frente do trem? Né? Alguém matou ela antes, depois jogou ela na frente do trem para simular um acidente? Você está vendo? A causa da morte, aí sim eu tenho que provar. Mas a morte em si, eu não tenho que provar. Porque se fosse assim, pessoal, nos crimes dolosos contra a vida, do qual tem morte, pensemos assim, tá? Um homicídio, um auxílio a suicídio, né? A morte da vida intrauterina, um aborto, né? Do infanticídio, que é a morte lá do próprio filho pela mãe, logo após o parto ou durante o parto, etc e tal. Se fosse assim, sempre tem que provar a morte daquela pessoa. Olha, me prove então que realmente o cadáver que já conta com 6 meses da composição está morto. Por favor, me prove. E eu, como agora defesa, eu quero que o promotor prove isso. Então não tem sentido, tá? Para evitar esse problema, para que o processo penal não demore e se arraste por muito tempo, os fatos axiomáticos, aqueles evidentes, intuitivos, independem de prova, tá? A morte, a água que é líquida, né, o fogo que queima, e etc, etc e tal. Já imaginaram ter que provar tudo isso? Aí fica complicado, tá? Combinado? Entendido? Beleza? Podemos seguir? Alguma dúvida? Não? Então vamos para o nosso próximo fato. Fato notório. Vamos lá. Se não tem dúvidas, caminhamos com o nosso próximo fato. Fato notório. Conceito. Fato notório é aquele que integra. Fato notório é aquele que integra o conhecimento cultural das pessoas. É aquele que integra o conhecimento cultural das pessoas. Ou seja, o conhecimento que as pessoas têm em uma certa sociedade. O conhecimento que as pessoas têm, possuem em uma certa sociedade. Já complemente aí. O fato notório também não precisa ser provado. O fato notório também
não precisa ser provado. Tá? Então, também não precisa provar o fato notório. Bom, quando nós falamos de conhecimento cultural que as pessoas possuem, é o conhecimento médio, é a instrução que as pessoas devem receber perante a sociedade do qual faz parte. Por exemplo, vou fazer um teste. Vamos ver se vocês possuem cultura, tá? Vou fazer um teste. Qual é a capital do Brasil? Vamos ver, me responda aí, por favor. É uma pergunta bem imbecil, digamos assim, tá? Mas eu quero a resposta. Qual é a capital do Brasil? Quem puder me responda aí. Por favor, pode responder. Não ficar com medo, não. Né? Muito bem, o Otávio respondeu adequadamente, tá? Brasília, né? Givanildo, ô Givanildo, por favor, Givanildo, de 88 para cá, tá? De 88 e também antes aí do JK, tá? O Iago, Brasília, né? Ali, deixa eu ver, Diego, agora David, acho que é o David, né? O David respondeu ali, Brasília, acho que é o David, tá? O João Elísio deu risada, certo e tal. João Elísio Brasília, Jefferson Brasília, ok. Então nessa história, pessoal, né, nós temos aqui o conhecimento cultural de que Brasília é a capital do nosso país. Agora, quer ver como que já mudando um pouquinho fica complicado? Quem sabe a capital da Espanha? Já complica, não complica? Eu creio que muitos de vocês devem ter informação, tá? Sem pesquisar no Google, tá? Não precisa pesquisar no Google, tá? Mas, né, aí, Isabela. A Isabela respondeu adequadamente. Madrid. Estão vendo? Então, para os espanhóis, é algo totalmente de conhecimento ali cultural. Porque sabem que a capital, a mesma coisa, a capital de Portugal, Lisboa, etc e tal. Não precisamos ir, né, para outros países. Se eu começar aqui a perguntar capitais de estados, né, aí já começa a complicar ainda mais, porque é o estado do qual a pessoa vive. Nós sabemos que Curitiba é a capital do nosso estado, porque somos paranaenses e aqui vivemos. Se formos lá para Pernambuco, já complica, tá? Se formos para o Pará, já complica um pouquinho, se as pessoas não têm essa informação. Então, nesta ocasião, nós temos que, né, tomar essa cautela, que o Givanildo já humilha na questão cultural. Eu já disse que o Givanildo é a enciclopédia humana. Professor, o que é um fato notório? Givanildo. Fato notório é o Givanildo, tá? Podem colocar como exemplo aí, Givanildo. E não precisa ser provado. Já imaginaram ter que provar? Olha, o réu, né, o promotor, por exemplo, o promotor alega que o réu cometeu o crime em Curitiba, né? Se essa história que você anotou aqui fosse diferente, se essa história aí do fato notório fosse diferente, eu, como advogado, faria o quê? Promotor, você disse que o meu cliente cometeu o crime em Curitiba, então você, promotor, prove para mim que Curitiba é a capital do Paraná. Eu quero que você me junte o decreto governamental, eu quero saber a data exatamente que ela foi fundada, tudo isso. Perceberam? Nós íamos deixar o processo penal ainda mais lento. Então, o fato de conhecimento cultural não vai ser provado, né? Leis da física, leis da matemática, química, biologia e etc e tal. São fatos que integram a média comum do conhecimento cultural que as pessoas têm em sociedade. Como consequência, não precisam ser provados. Beleza, beleza, beleza. Nossa, verdade, Iago. Essa daqui eu vou patentear, tá? Uma vez que você, Iago, não patenteou, eu vou patentear. Google Nildo. Google Nildo. Fez arrebento, professor Marley. Tá sendo gravado isso aqui, pessoal. Tá sendo gravado, viu? Google Nildo. Gostei dessa, viu? Essa valeu. Conforme o Jefferson aqui, é a Barça, né? Nem existe mais isso, né, Jefferson? Isso revela a nossa idade, né, Jefferson? Essa história de Barça aí revela a nossa idade. Né, Givanildo? Não tinha lá no final de semana, né, o cidadão que vinha vendendo Barça, né, de endereço em endereço, passava nas casas vendendo a Barça? Lembra disso ou não? Aí tinha coleção de 12, né, não sei quantas, e passava vendendo, né? Eu pedi pro meu pai, compra, e meu pai comprava algumas, né? Nossa, era uma alegria total. Pro pessoal aqui, para os demais alunos aqui que estão na nossa sala, por exemplo, a Ana Barbosa, a Beatriz Arneiro,
o Vinícius, né, o Caio, né, a Emily, né, o Henrique, o Hugo, geração aí, sei lá, né, anos 99, 2000, por ali, tá, galera? A Barça, do que eu estou me referindo aqui, bem como os demais que se referiram em relação a ela, a Barça era o Google da época. Onde é que nós fazíamos pesquisa, né, Givanildo, a respeito de conceitos? Nas Barças, nas enciclopédias, né? A gente fazia essas pesquisas. Ou quando muito ia na biblioteca para consultar a Barça. Às vezes a grana era curta, o pai não podia comprar, aí a biblioteca municipal para estudar conceitos. Eu me lembro que, né, um dos primeiros conceitos que eu pesquisei numa Barça, que eu recordo aqui de cabeça, o que era informática. Olha só, hein, galera. Informática, eu vi o povo falar daquilo, sei lá, deveria ter uns 10 anos, né, Givanildo? Sei lá, nos anos 90 começou a informática, deveria ter uns 10 anos, eu ia lá para saber o que era informática. Conjunto de conhecimentos, né, eletrônicos destinados ao processamento de dados, blá, 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 blá. E assim, biblioteca era um local de paquerar as meninas de outros colégios e mascar chicletes. Hoje, Givanildo, aí se quebra. Momento grilo. Gri, gri, gri. Ah, eu sei, Givanildo. Tô ligado. Era o Point, né? Sei, não, também. Eu lembro que tinha essa bagaça aí. Beleza, galera? Fato presumido, Givanildo Garanhão. Ô, Garanhão da madrugada. Garanhão da madrugada. É isso aí. Fato presumido, conceito. Vamos lá. Nosso próximo fato aí, presumido. A verdade aí, Sinclair, aí em Paranavaí era na Câmara Municipal? Ah, entendido. Aqui em Maringá era no antigo Cine Horizonte. Não sei se o Givanildo chegou a vir aqui em Maringá no Cine Horizonte, mas era onde tinha a paquerinha ali no Cine Horizonte, na Vila Operária aqui de Maringá. Nossa, era o fervo, tá? Aí depois foi para a Avenida Tiradentes. Aí ficou na Avenida Tiradentes, mas era Cine Horizonte. Fato presumido, conceito. Fato presumido é aquele que... Fato presumido é aquele que a própria lei ou a jurisprudência é aquele que a própria lei ou a jurisprudência estabelece a verdade sobre o ocorrido. É aquele que a própria lei ou a jurisprudência estabelece a verdade sobre o ocorrido, vírgula, e por conta disso, não admite prova em contrário. Não admite prova em contrário. Em resumo, não precisa ser provado, tá? Se a lei já disse aquilo, já está falado. Ah, eu quero provar outra coisa. Não tem como fazer mais, tá? Já era. Se a lei ou a jurisprudência disse, não tem como mais voltar atrás. A verdade já foi dita pela lei. Muito embora na vida real pode ser diferente, não tem discussão, tá? Se a lei falou aquilo, ponto final. Eu vou dar um exemplo aí bem bacana. Ô, Iago, por gentileza, Iago, colacione para mim esta súmula aqui, ó, 593 do STJ. 593 do STJ. Se você puder, colacione ela para nós. Isso é um exemplo de fato presumido. Tanto a lei como a súmula, tá? A jurisprudência pode estabelecer o fato presumido. Vamos lá, o Iago vai colacionar para nós. Está localizando a súmula. Beleza. Ok, só para vocês verem. Muito obrigado. Olha lá. Na verdade, quem colacionou o Iago, você perdeu, Iago. Estou com problemas técnicos. Ah, gostei dessa, viu? Legal, legal. Estivemos fora do... Lembra-se de Ivanildo? Estivemos fora do ar por falta de energia elétrica. Segue programação normal. Lembra disso? Não tem mais, né? Agora não existe mais isso, tá? Eles dão um jeito de colocar alguma propaganda aí no meio. Ei, meu Deus.
Vamos lá, súmula 593 do STJ. O crime de estupro de vulnerável, tá? Só para vocês entenderem. Onde vocês encontram o crime de estupro de vulnerável? No Código Penal, no artigo de número 217, né, do próprio Código Penal. 217-A, tá, pessoal? Faltou o Azinho aqui, ó. Né? Vamos escrever novamente. Artigo 217-A do Código Penal. O que é um estupro de vulnerável? O estupro de vulnerável nada mais é do que um estupro contra, né, uma vítima menor de 14 anos ou uma vítima que não pode exprimir defesa. Ou é menor de 14 anos ou a vítima não tem como se defender. Pode ser uma vítima maior de idade, tá? Uma vítima com 18 anos, 20 anos, 30 anos, mas ela não consegue se defender, ou porque foi amarrada, não conseguiu resistir ao estupro, ou porque ela foi embriagada, sofreu uma droga e etc e tal. Ela não consegue ter nenhuma reação de defesa. Seja a vítima que não pode se defender, ou seja a vítima menor de 14 anos, é estupro de vulnerável. Porém, repare que a súmula, ela se refere à vítima menor de 14 anos. Combinado? Então, é o estupro de vulnerável para a vítima menor de 14 anos. Aí acompanha a leitura. O crime de estupro de vulnerável se configura com a conjunção carnal ou a prática de ato libidinoso, interprete qualquer ato sexual, tá? Né, o ato sexual normal, né, sei lá, um ato sexual, né, desculpe as expressões, mas um ato sexual oral e por ali vai, tá? Qualquer ato sexual, não importa, né? Com menor de 14 anos, agora que vem, ó, sendo irrelevante eventual consentimento da vítima para a prática do ato, sua experiência sexual anterior ou a existência de relacionamento amoroso com a gente. Traduzindo, o sujeito A, com 20 anos de idade, mantém relação sexual com a pessoa de B de 13 anos de idade. O A com 20 anos e o B com 13 anos, tá? E a pessoa de B com 13 anos, menor de 14 anos. Mesmo que eles namorem e a relação sexual foi consentida, o sujeito A estuprou a pessoa de B. E ele vai ser condenado pelo crime de estupro de vulnerável. Por quê, professor? Porque é um fato presumido, não admite prova em contrário, mesmo que no mundo dos fatos a vítima consentiu ou ela namorava lá com um agente criminoso, mesmo assim, a jurisprudência estabeleceu a verdade, dizendo que esta vítima ela não tem o poder de maturidade adequado para consentir com relação sexual. Paciência, ele vai ser condenado. Pessoal, perceberam isso? Isso daí é algo muitíssimo complicado na prática, mas é muito complicado, tá? Justamente por conta, né, dessa história. O professor Marlon aqui ele já fez algumas defesas que não teve que fazer. Infelizmente, o agente foi condenado. E se vocês pegarem aí o 217-A, é uma pena alta. Ó. Repare, de 8 a 15 anos a pena desse crime. Então, é algo aí que, infelizmente, né, é um fato presumido, é uma verdade já estabelecida pela lei, no caso, a jurisprudência, melhor dizendo, e não tem para onde correr, tá? O agente vai ser condenado. Ah, mas a vítima consentiu, né? Ela queria relação, eles namoravam não sei quanto tempo. Não tem conversa, tá? Muito cuidado em relação a isso. Combinado? Né? Alguém falou aí do delegado Sonier, o Sonier gosta, o Joanísio falou isso, o Iago, o Matheus deu risada, o Yuri, ok, beleza, tranquilo. Entendido, pessoal? Pessoal, vamos caminhar aqui para a gente concluir a aula de hoje, tá? Nosso último slide aqui da aula de hoje e nós encerramos, né, daqui a pouco. Muito bem. Nosso item 3 aí, meios de prova. Professor, quais são os meios de prova que eu posso ter no processo penal? Nós podemos ter no processo penal qualquer meio de prova lícito, legal. Qualquer meio de prova correto, legal, lícito, pode ser utilizado. Uma testemunha, um documento, uma perícia, uma busca e apreensão, uma interceptação telefônica e etc e tal. O que nós não podemos usar? Acompanha ali a frase, ó.
lá no início do slide, do item 3, né? Admissíveis todos os meios que não sejam considerados ilegais. Se for um meio ilegal, aí sim eu não posso usar. Tudo aquilo que for errado, de maneira incorreta, né, algo que atenta ao direito, à lei, não poderá ser utilizado. Vou dar o exemplo clássico. Nós não podemos utilizar como meio de prova a prova de tortura. Até porque a tortura não é prova, tá? É apenas no contexto para vocês entenderem. O réu foi tão torturado que ele confessou o crime, né? Nesse caso, isso foi feito de maneira ilegal. Essa prova é um meio ilícito e ela não vai poder ser utilizada no processo penal. Aquela regra, né, que vocês aprendem lá no primeiro ano é bem interessante aplicar agora nesse momento. Que regra é essa, professor? Tudo aquilo que não é proibido é permitido. Toda a prova que não for proibida, ela é permitida. Mas é evidente que se a prova for proibida, ela deve ser desconsiderada. É isso que quer dizer para nós, tá? Então é justamente por conta disso que nós temos que utilizar apenas os meios legais. Porém, atenção. Eu vou deixar isso aqui no ar, tá? Porque na semana que vem a gente vai especificar isso ainda mais, mas eu vou deixar no ar aí uma pergunta. Professor, será que uma prova ilegal jamais poderá ser utilizada no processo? Uma prova ilegal jamais poderá ser utilizada no processo? Pois é, pense que talvez você vai se surpreender na semana que vem, tá? Eu vou segurar a audiência para responder isso, tá? Ok, pessoal? Bom, aqui no nosso slide, voltando. Quais são os meios de prova constantes do Código de Processo Penal? Repare, artigo 158 até o 250. O CPP, professor, dá exemplos de provas? Sim. Você encontra no CPP a prova pericial, a prova testemunhal, a prova documental, a palavra da vítima, a palavra do réu, busca e apreensão, acariações, documentos e etc. e tal. Tudo isso aqui você encontra no Código de Processo Penal, nos artigos 158 a 250, né, do nosso próprio Código. Agora, o que é interessante que talvez muitos de vocês não tenham informação? Que nós podemos ter outros meios de prova que não constam do Código de Processo Penal. Olha que interessante, tá? Nós podemos ter outras espécies probatórias que não estão no CPP. Como, por exemplo, eu acabei de mencionar, a interceptação telefônica. A interceptação telefônica é um meio de prova que não está regulamentado no Código de Processo Penal, mas é amplamente utilizada. O mesmo raciocínio, a quebra do sigilo fiscal e bancário. Não está no CPP, mas pode ser utilizado. Estão vendo? Então, nós também vamos examinar esses meios de prova que não estão descritos no Código de Processo Penal, tá? A seu tempo, a gente vai comentando com vocês para vocês irem identificando. Mas se vocês pegarem o Código de Processo Penal, vocês vão ver que lá no artigo 58, ó, vai se dividindo da prova pericial, aí depois vem, né, da palavra da vítima, do ofendido, depois interrogatório, na verdade interrogatório, depois vítima, né, testemunha, documental, e assim o Código de Processo Penal ele vai sendo construído. E outro detalhe, quer ver que interessante uma prova que não está elencada no CPP, que é um outro meio de prova, né, fora do Código de Processo Penal, que todos nós temos conhecimento e nós não concluímos que isso é uma prova? Quer ver que interessante? Qual prova, professor? Sabe qual prova? Cão farejador. Sabe aqueles cães que farejam drogas? Aquilo é um meio de prova fora do Código de Processo Penal, amplamente utilizada para descobrir tráfico de drogas escondido em veículos, em ônibus, em malas, em bolsas e etc e tal. E aquele cãozinho não é a vítima do crime, concorda? Não é a testemunha, não é o réu, não é um documento, não é nada disso. É um cão, né, que é treinado para servir aí como um meio de prova, tá? Até modernamente se fala que os animais são sujeitos de direito e não objeto de direito. Que vocês devem ter essa informação, inclusive aí. Combinado, galera?
Ficou fácil até aí? De boa? Isso, o STF tem vasto material sobre prova ilícita, tá? Com certeza. Ok? Com o Moro, etc e tal. Ok, beleza. De boa, sossegado. Entendido, meu povo? Alguma dúvida a respeito disso, por favor? Podem ficar à vontade.